Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society. Eu vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal. E hoje em Saturday Night... Opa! Saturday Horror Show! Eu sei que eu tô com um night na cabeça. Tenebre de Dario Argento. Filme muito louco do Dario Argento. O Dario Argento, eu até agora eu fiz várias resenhas dele de filmes de terror, a trilogia das bruxas, que eu falei do Suspiria dele e tal. Eu vou falar do Inferno ainda. E esse Tenebre, ele é de 1982 e ele vai ser um filme que ele vai fugir do padrão. Apesar dele chamar a cena dessa morte aqui é muito louca. Ténebre de trevas, né? De tenebroso, de trevas. Esse é um filme que, diferente dos outros do Dario Argento, ele vai ser muito claro, ele vai passar em ambientes claros, ele vai ter poucos momentos onde você... Tem uma cena nesse filme que ele fez um plano só, um plano de sequência, que ele filma o primeiro andar onde tem uma mina, e ele vai com a grua, sobe, e filma outra mina lá, leva uns de 3 a 5 minutos. Então tem uma mina se trocando aqui, e uma mina se trocando aqui em cima, que ele faz um plano de sequência, que ele filma as duas minas, e elas vão morrer na sequência, assim. É muito louco. Então o Dario Argento, ele é um cara que é um diretor maravilhoso no sentido de criar, né, histórias interessantes. E a trilha sonora desse filme é do Rick Wakeman. É muito doido, assim. É legal, é ruim, tá legal? Então, assim, eu não gosto. Não é que é ruim. Por exemplo, quando eu fiz a pesquisa, quando eu vou olhar, além de assistir o filme e tudo mais, eu vejo... tem um senhorzinho que tem um canal aqui no YouTube, que ele é especialista em Dario Argento. Ele faz umas análises muito interessantes. Se você gostar de... Eu não lembro o nome do canal, depois eu coloco aí quando eu lembrar e tal. Ele faz umas análises muito interessantes do Dario Argento. Só que se ele falar grande trilha sonora... Mano, como me estressa essas trilhas sonoras de teclado sintetizador dos anos 80. E aí, como eu falei no vídeo do Rick Wakeman lá do Viagem ao Centro da Terra, é um erro que ele vai cometer igual no 1984. É muito... Mano, enche o saco. Eu não gosto desses tecladinhos anos 80. Acho que, o que salva é o... Opa! Do Halloween lá, que o John Carpenter fez. Mas de resto, cara, me irrita esses tecladinhos dos anos 80, nesses filmes do começo dos anos 80. Esse filme é de 82, tá? Ele saiu em 26 de outubro de 82. Ele é um filme italiano, direção do Dario Argento. Aí tem o roteiro dele. Ele tem o Dario Argento como ator, ele vai aparecer lá. Ele tem a Daria Nicolodi, o Anthony Francesca, o John Saxon e o Franco Nero. Não é o Franco Nero. O Giuliano Gemma, que é o investigador e tal. E do que trata? Então você tem o personagem que é o Peter Neal, ele é um escritor americano que ele lançou um livro chamado Tenebre. E esse livro, ele conta a história de um assassino misógino, de um assassino serial. E esse cara mata mulheres. E aí ele começa a ser questionado se ele não é misógino, se os livros são uma representação dele e tal. Beleza. Então este filme, ele é um filme de um serial killer, ele é quase um slasher. Então ele aparece, e é muito doido os planos que o Dario Argento faz. Então filmar sempre a mão numa luva, né, para você não saber quem é o assassino, não saber se é homem, não saber se é mulher, sempre uns planos que você esconde o assassino, e umas mortes assim horrorosas, assim, cortar a garganta, tem uma cena no final que diz que é a cena favorita do Quentin Tarantino em mortes de slasher, que a mina tá segurando uma arma assim, e o assassino vem e corta o braço dela, ela segura a mão assim e vira para uma parede, tem uma parede branca, e começa a espirrar sangue, parece um quadro assim, a parede fica parecendo um quadro de arte moderna. Essa cena é muito louca, ela é muito grotesca.
Então tem várias, então você vai acontecendo, começam a morrer mulheres durante o filme, e você vai vendo que está tendo uma representação dos crimes que estão nos livros dele. Então o Juliano Gema, ele começa a desconfiar que quem está cometendo os crimes é fã do Peter Neal. Só que durante o filme, então assim, você tem uma relação muito estranha, e o que vai acontecer? Você vai ter, no final, uma sequência de plot twists que você tem que assistir esse filme prestando muita atenção para entender quem são os assassinos. Como assim quem são os assassinos? Porque você vai ter o assassino que cometia os crimes pelo livro, aí alguém que descobre esse assassino e alguém que vai se aproveitar do assassino do assassino. Hã? E eu não vou contar aqui, eu vou esperar que você assista o filme. Mas é muito interessante. E o modo como, assim, é óbvio, é um filme dos anos 80, é um filme italiano, você vai ter os efeitos práticos no esquema dos prostéticos não tão maravilhosos, assim, você tem uma coisa, você olha, tipo essa cena que a mina corta o braço, que é muito legal, aquela Jó, se você prestar atenção, você vê o bração dela amarrado por dentro do vestido lá, que tipo, não é tão, né? E o personagem de Juliano Gema tentando entender isso daí. Você fica o tempo todo meio que achando que pode ser o personagem do John Saxon. Só que você vai perceber que ele não vai poder ser. O Dario Argento, ele vai aparecer no filme e ele vai ser assassinado também no filme. É uma coisa muito legal. Então você vai ter 3 ordens de assassinos. Você vai ter o assassino principal que estava cometendo os crimes, você vai ter alguém que vai descobrir quem é esse assassino e vai querer resolver essa situação, e alguém que vai se aproveitar. E aí a sequência final é muito louca. Você vai ter que assistir de novo. Eu, por exemplo, preciso assistir umas 2 vezes para poder entender. Quem é o assassino? Ele matou por quê? Ele matou por quê? Porque... agora eu entendi. E o modo como você acha que vai acontecer. E nesse filme, na sequência final, ele trabalha muito com aquilo que eu falo do índice. O que é o índice? O cara começa a filmar um negócio, ele começa a mostrar uma situação, ele começa a propor algumas coisas que você fala assim, onde ele está querendo chegar com isso? Né? Por que ele está mostrando isso? E aí você vai entender. Tem uma sequência perto do final, faltando acho que uns 40 minutos para acabar o filme tem 1h40, assim. Tem uma sequência que o cachorro sai perseguindo essa moça, que é uma das moças que vão ser perseguidas no filme, uma das que vão representar as vítimas dele. Os caras soltaram um cachorro de verdade em cima da mulher, o cachorro pulando um muro, um Doberman, uma cena assustadora. E durante o filme você tem umas inserções de uma mulher na praia com um salto vermelho, e aí sempre aquela referência da cor vermelha, a cor da verdade, a cor da luxúria, a cor do que vai representar algo que vai te dizer uma verdade, que você vai entender a motivação do assassino. Ela vai aparecer, é uma cena extremamente fetichista, assim. Então tem 3 caras correndo na praia com essa moça, e essa moça, ela vai pisar na boca desse cara com um sapato de salto vermelho. Aliás, esta moça, ela é uma mulher trans. Na verdade, ela era um homem e ela se tornou uma mulher trans, e ela já é a mulher trans do filme. Isso é muito interessante você pegar já nessa época na Itália. A Itália é muito bem resolvida em relação a essa questão de gênero, assim, e tal. Apesar de ser um país muito católico, obviamente, mas eles têm uma relação mais aberta, não aberta do ponto de vista social, mas atitudinal, vamos poder dizer, em relação a isso. Por isso que você tem tantos transexuais brasileiros que vão se mudar, principalmente para a Itália e para a Espanha,
porque os povos latinos lá na Europa acabam tendo uma certa... um modo de agir em sociedade muito mais interessante. E vai ser importante entender essa moça que aparece, então ela aparece meio sempre como se fosse uma reminiscência, uma lembrança, para entender o rolê final da sequência, de entender quem é o assassino que matou o assassino, do assassino que se aproveitou do assassino que... É isso aí, tá ligado? Esse filme você tem que assistir, porque se eu contar aqui eu estrago demais a experiência dele e eu não posso fazer isso. Mas eu recomendo dar uma olhadinha. Dario Argento, Dario Argento é um diretor muito... Cara, você imagina assim, o lance que eu falei lá do Demons, né? Você vê um pessoal fazendo cinema com pouco recurso, com ideias interessantes, com... Tipo, depois eu vou falar dos filmes do Sérgio Leone aqui também. Você vai ver que é muito legal a forma como é feito. Apesar de ter elogiado demais a trilha sonora, eu já não acho tão legal a trilha sonora desse filme. Beleza? Então eu recomendo Ténebre, de Dario Argento, de 1982. O poema de hoje é Eco do Ego. A questão do ego aqui é muito importante, da ideia de entender a motivação do assassinato, entender o porquê. Por exemplo, é muito doido esse escritor, o americano que está lá em Roma, então o filme se passa em Roma, tá? Ele está fazendo a divulgação dele do filme na Itália. E ele não fica abalado de estar acontecendo o crime a partir do livro dele. E aí uma hora o cara vira para ele e fala assim, que até o personagem que é o do Dario Argento, ele vira e fala assim, você não se preocupe, tem uma outra atriz, né, que vai ser até a primeira a morrer. E é interessante que todo mundo que da rádio, os jornalistas que o colocam contra a parede em relação ao livro, do livro ser muito violento, do livro ser misógino e tal, e ele não consegue entender esses questionamentos, porque ele fala assim, isso é uma obra, isso não representa quem eu sou. Isso representa o personagem do livro e tal. Não é que as minhas ideias sejam essas. Assiste aí, Eco do Ego. E há aqueles sempre a pedirem opiniões inúteis, cujas palavras aos surdos ouvidos daqueles que só têm um som ecoando intensamente dentro de uma obsessiva cabeça. Pois não adianta nada falar com quem só ouve a própria voz. Esse filme, ele é legal como cada pessoa está presa dentro do seu egocentrismo. O personagem do Juliano Gema é muito interessante, porque ele é o cara que ele vai resolver o grande quebra-cabeça e ele é o cara que ele vai olhar além do umbigo, olhar além do terror que ele vai sentir frente àquilo. Ele vai tentar olhar a grande, the big picture, olhar de longe, tentar entender o que está acontecendo, sem querer olhar as coisas do ponto de vista dele, mas entender o que está acontecendo, por que está acontecendo. Muito legal. Diz aí, você já tinha assistido esse filme? Você conhece esse filme do Dario Argento? Esqueci de contar alguma coisa? Ficou chateado de eu não ter contado o final dessa vez? É pro seu bem. Assista o filme, vale a pena chegar nesse final aí. E tem cenas fortíssimas de morte. Meio clichêzão, assim, dos anos 80, aquelas mortes meio Jason, meio slasher, assim. Você vê essa influência, mas é muito legal. Vale a pena dar uma olhadinha nessa obra aí, de Saturday Horror Show. Eu vejo vocês em outro vídeo. Obrigado a todo mundo que sempre assiste aí. Felipe, Éder, Schiller Morgan, Giovana, filha do Igor, Jaqueline lá, que gosta dos quadrinhos, o pessoal que tá chegando, João Vitor, Gabi, todo mundo aí que puder participar, Laís, agradeço demais, o Rogério, que sempre deixa comentários aí, e a gente vai se encontrando em outros vídeos de Saturday Horror Show. Tchau, tchau.